É hora da entrevista do dia. O resumo do dia apresenta a entrevista do dia. E na entrevista do dia, frente a frente aqui no resumo do dia, o governador eleito no dia de ontem em nossa capital. A entrevista com o futuro governador Mauro Mendes. Governador Mauro Mendes, bom sinal. O senhor já é um homem de palavra, né? Prometeu que daria entrevista para nós hoje e está aqui desde as 8 horas e é pontual. Chegou para cumprir com a sua palavra para com o resumo do dia. Grande abraço, boa noite e parabéns pela retumbante e maiúscula vitória. Obrigado, Roberto. Boa noite, Roberto. Boa noite, Augusto. Boa noite aí a todos os telespectadores do resumo do dia. É sempre um prazer, Roberto, estar aqui contigo no seu programa. Tantas e tantas oportunidades, né, nós tivemos aí de falar com você, mas acima de tudo, falar aí com essa grande audiência que você tem aqui em toda a Baixada Cuiabana. E para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E no dia de hoje, né, um dia bastante feliz, que eu estou utilizando muito aí para agradecer, dizer obrigado ao povo cuiabano, ao povo da Baixada Cuiabana, de Várzea Grande, e de todo o estado de Mato Grosso, que nos deram aí essa grande oportunidade de governar Mato Grosso nos próximos 4 anos. Então, com muita alegria, eu venho aqui hoje, né, para conversar contigo e com os nossos telespectadores, mas, acima de tudo, né, venho aqui para que nós possamos agradecer, né, aos votos que nós recebemos ontem nessa vitória, como você mesmo disse, uma vitória maiúscula aí. Eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. Vitória maiúscula e incontestável, né? Graças a Deus. Uma vitória em primeiro turno, 58%, quase 59% dos votos, uma votação bastante expressiva, né, enfrentando 2 candidatos de peso, um governador, né, no mandato, né, indo para uma reeleição, um senador da República com 28 anos aí de trajetória política no estado de Mato Grosso. Então, graças a Deus, né, foi uma vitória realmente bastante expressiva. Mauro, qual, na sua opinião, o fator preponderante para esta retumbante vitória? Roberto, eu acho que o fator mais decisivo foi a história que nós construímos em Cuiabá, os 4 anos da nossa administração, que deu um bom resultado. Isso foi reconhecido pela população de Mato Grosso, foi reconhecido aqui na Baixada Cuiabana, e a nossa campanha soube comunicar de forma eficiente, né, esse trabalho que nós fizemos aqui, a aprovação que nós saímos de Cuiabá, e que, se fomos um bom prefeito, certamente nós tínhamos experiência, não só minha, mas como do Otaviano Piveta, nosso vice-governador, para governar e administrar Mato Grosso nos próximos 4 anos. O senhor venceu seus adversários em 128 municípios dos 141 existentes no estado. Como é que o senhor conseguiu essa proeza, hein? Olha, Roberto, certamente é uma parte dessa história que conseguiu chegar a todos esses municípios. Nós conseguimos utilizar razoavelmente bem os meios de comunicação, o tempo gratuito de TV, a internet, os nossos apoiadores, prefeitos, vereadores. Nós tínhamos aí quase 100 prefeitos nos apoiando, vereador praticamente em todos os municípios. Então, é esse conjunto de fatores, né, de apoio, de história, de campanha, né, de marketing, é sempre um conjunto que leva a um resultado tão expressivo como esse, diante de um cenário de enfrentar 2 candidatos aí bastante expressivos também, que é um governador e um senador. Governador eleito Mauro Mendes, o senhor já definiu o coordenador e a equipe de transição? Roberto, eu não defini ainda, mas muito provavelmente eu mesmo coordenar a equipe de transição. Vamos criar alguns grupos, algumas áreas, o Piveta vai me ajudar também nesse trabalho, vamos fazer um trabalho ali com outras pessoas nos ajudando, montar algumas equipes setoriais para que nós possamos, nesse período de 3 meses até o dia 1º, né, de janeiro de 2019, aproveitar o máximo possível esse tempo para tomar pé da situação, para fazer um planejamento para 2019, para que nós possamos entrar o ano já trabalhando e produzindo. Não podemos perder tempo. Eu dizia isso na campanha, que eu, com a minha experiência, Otaviano Piveta, com a experiência dele, nós não vamos perder tempo aprendendo a governar. Nós já conhecemos um pouco a administração pública,
temos uma razoável noção daquilo que é o Estado de Mato Grosso. O que nós faremos agora é aprofundar, ir no detalhe, para que as nossas decisões sejam alicerçadas aí num conhecimento mais profundo da realidade e do dia a dia do Estado de Mato Grosso. O senhor já tem em mente alguns nomes que vão compor a sua equipe de governo? Não, Roberto, até agora absolutamente nenhum nome eu tenho inclusive na minha mente. Eu digo isso com toda a honestidade que me é peculiar. Durante a campanha nunca pensei nisso, pensava em ganhar as eleições, pensava em me comunicar e falar daquilo que nós queríamos fazer, mas em nenhum momento eu pensei. A partir de hoje, claro, começo a pensar, mas antes de pensar em nomes, nós vamos pensar no tamanho da máquina que nós vamos ter, em quanta secretaria nós vamos ter, o enxugamento que nós vamos fazer nessa máquina pública, porque nós fomos eleitos dizendo isso ao cidadão, que nós íamos enxugar a máquina pública, que nós vamos trabalhar para que o Estado seja mais eficiente, para que ele preste um serviço melhor ao cidadão. Então nós temos o dever de já começar a trabalhar nessa direção e certamente iniciaremos o governo já com a máquina um pouco mais enxuta do que ela é hoje. Agora, já que o senhor tocou nesse assunto aí do enxugamento da máquina, o enxugamento, diminuir as despesas é fundamental, é muito importante. Agora, vai precisar paralelamente também, governador, um trabalho para aumentar a receita, né? Certamente, Roberto, nós vamos atuar nas duas direções. Enxugar, economizar, baixar o custo da máquina pública, mas ao mesmo tempo trabalhar também para aumentar a receita. No campo do aumento da receita, nós vamos combater a sonegação, vamos ter medidas aí duras dentro da legalidade para combater a sonegação, vamos ter medidas aí para simplificar e estimular a relação do empreendedorismo dentro do Estado de Mato Grosso, vamos criar alguns programas que possam permitir aí, no médio prazo, um incremento da arrecadação via o crescimento da atividade econômica. Não podemos pensar em aumentar a arrecadação criando novos impostos no primeiro momento, porque já pagamos uma dura carga tributária nesse país e em Mato Grosso, e o cidadão não aguenta mais aumento de imposto. Bom, o senhor falou aí que a partir de agora vai começar a pensar em nomes, e a imprensa tem especulado alguns nomes que fazem parte do seu grupo, são pessoas de sua confiança, e que o senhor, querendo ou não, automaticamente a imprensa vincula realmente a possibilidade do aproveitamento desses nomes na equipe de governo. Fábio Garcia, na secretaria como chefe da Casa Civil. Beto na cultura, ele que fez um belo trabalho na cultura na sua gestão como prefeito de Cuiabá. Também o Cidinho, que foi o coordenador atual da sua campanha, mesmo sendo de um outro partido, PR, ele avisou o Hélito que não ia apoiar o Hélito e veio coordenar a sua campanha, né? Se comenta que Cidinho iria para a Secretaria de Cidades. Também se fala no Tiago França, que começou fazendo um belo trabalho aqui na Prefeitura, no seu governo, lá na Secretaria de Trânsito, e fez também, em tão pouco tempo, 2 ou 3 meses, um trabalho aceitável lá no Detran, em que ele estaria cotado como um dos coordenadores também da sua campanha, a ir para o Detran. Se fala que o Jaime indicaria o Marcão para a Secretaria de Comunicação, Francisco Serafim para a Secretaria de Fazenda, Otaviano Pivetta, o seu vice. Além de vice, o senhor iria prestigiá-lo como secretário lá na Sinfra, secretário de Transportes, o Alexandre Bustamante como secretário de Segurança, e ainda na Casa Militar, o tenente-coronel Eduardo Henrique. Esses nomes, por certo, farão parte da sua equipe de governo? Roberto, são pessoas do seu círculo de amizade, claro, da sua inteira confiança, claro que e pessoas competentes. Não resta a menor dúvida que todos são profissionais. Já deram provas do trabalho, né? Todos são profissionais que têm absoluta competência, todos têm predicados, mas isso é uma especulação. Eu nem comigo mesmo comecei a trabalhar essa criação de nomes, né, e a imprensa já começa, né, a apresentar aí especulações. Mas eu tenho que deixar claro, Roberto, que são apenas especulações, embora todos são excelentes nomes, são pessoas que têm qualidades, predicados,
né, mas né, eu não conversei absolutamente com ninguém. Ninguém. Deus é testemunha disso, né, e eu não sou uma pessoa de faltar com a verdade, e pode ter certeza também que eu sei muito bem segurar informação. Né, eu não gosto de especulação, então muitas coisas que eu vou falar aí, né, que eu vou fazer, eu vou segurando a informação, eu falo na hora certa, né, e quando eu falar, não vai ter especulação. Governador, mas é um direito que as pessoas têm, que a imprensa tem, de olha, fazer as suas apostas. Chega neste momento, a especulação é natural. É, né? natural. É natural. Eu não Agora, vou estimular. O sorriso que o senhor deu com... É porque eu acho graça, eu acho com graça. todos esses nomes aqui, eu desconfio que... Não, mas veja bem. 90%, eu vou guardar essa lista aqui. É natural você Depois pegar. Depois que você anunciar o secretariado... Não precisa ser nenhum bidu, você pega pessoas próximas de você. Ué, lógico. Que estão trabalhando com você, que já trabalharam com você. Se você chutar 10, é provável que você acerte 3 ou 4 ou 5, ou 6. Ou mais, né? Não, Agora, não é essa lógica, digamos assim, que eu utilizo. Eu tenho muita cautela, Roberto, para tomar essas decisões. O senhor disse durante a campanha que poderia aproveitar alguns secretários da administração de Pedro Táxi. O condenado vinculou isso na imprensa. Não sei se partiu realmente essa declaração do senhor ou não, mas eu tive a oportunidade de ler. E lá na equipe do Pedro Táxi, tem 2 secretários que foram já eficientes auxiliares do senhor na prefeitura. O Rogério Galo e o Miller, no planejamento. O senhor pensa em aproveitar um desses 2 ou outros nomes que fazem parte do governo Pedro Táxi? Roberto, na verdade, um dia nós estávamos numa entrevista coletiva e um repórter me disse mais ou menos assim: olha, o senhor indicou vários secretários do governo Pedro Táxi. Eu disse: olha, isso não é verdade. Eu nunca fiz nenhuma indicação, né, para essas pessoas ir para o governo. O governador nunca me consultou, né, sobre essas indicações. Foi uma livre escolha dele, que deve ter feito pela competência que essas pessoas têm e pelo trabalho que elas fizeram na prefeitura de Cuiabá. Se ele tivesse me consultado, eu teria falado bem dessas pessoas e falado bem de outras, inclusive, que trabalharam junto conosco na prefeitura. Mas nunca foi consultado. E muitas dessas pessoas que lá estão poderão até estar, né, conosco numa eventual vitória, né, nossa com o governador. Mas eu coloquei isso no campo da hipótese, da conjuntura. Forma genérica. Né, forma genérica, não me referi a nenhum nome, né, especificamente. Agora, lá dentro tem sim, com certeza, bons profissionais, né, tem pessoas competentes, né, que eu conheço e reconheço a capacidade que elas têm. Obviamente, eu vou ter a liberdade agora, nunca prometi absolutamente nada a ninguém, nunca prometi cargo a ninguém, nunca, né, fiz nenhum tipo de acordo de secretaria com ninguém. Inclusive o senhor desmentiu isso publicamente aqui no resumo do dia, que teria feito aquele acordo com o PMDB, uma grande que tinha mentira. Vaga de Tribunal de Contas, tinha secretaria. Uma grande mentira que foi divulgada aí pela imprensa. Exato. Então, Roberto, nós, né, temos agora a liberdade de fazer toda uma conjuntura de análise, mas antes de falar de secretários, eu vou fazer esse trabalho aí agora no mês de outubro, tá, no mês de novembro, e posso lhe assegurar, né, que muito provavelmente o anúncio de secretários ele só vai acontecer no mês de dezembro. Até lá não haverá nenhum anúncio desse secretário. Então tudo que sair por aí até lá é tudo especulação. Especulação. Bom, fechar esse assunto de secretário. Secretariado dos seus auxiliares mais diretos. O seu secretariado será técnico, político ou meio a meio? As duas coisas, Roberto. Acho que na administração pública você tem que ter muito conhecimento, tem que ter capacidade, força e vontade de trabalhar, né? Tem que ter muita honestidade, né? E tem que ter muita capacidade de diálogo também. Porque a administração pública, ela não é como uma empresa privada, que você senta lá, trabalha e só tem que dar resultado. Você tem que ter capacidade de comunicar, de atender bem as pessoas, atender aos prefeitos, aos deputados, às lideranças, de conversar com o cidadão, porque muitas vezes você tem que fazer esse papel e essa habilidade política, esse jogo de cintura, também é importante para você desempenhar bem o seu papel de secretário de Estado. Por isso que nós vamos buscar perfis que possa estar muito próximo disso que eu estou dizendo. Capacidade técnica e política simultaneamente,
muita vontade de trabalhar, porque tem muito desafio pela frente e também muita honestidade aí para poder entregar os resultados para a nossa população. O senhor fez uma ampla coligação com vários partidos e eu pergunto, esses partidos terão espaço para indicação de primeiro escalão no seu governo? A nossa coligação ela não foi assim tão ampla. Nós tivemos aí 6 partidos, né? O maior partido era o MDB, o PSD, né? O PDT, o DEM. Depois eram 2 partidos pequenos, então não era uma coligação assim tão grande. Na democracia, Roberto, aqui no Brasil e no mundo inteiro, quando você faz uma aliança política para ganhar uma eleição, né, as pessoas que ganham junto com você, elas participam dessa administração. Ajudou a ganhar, ajuda a governar, né? Até porque, para você governar, você não governa sozinho. É verdade. Né? Um governador, um prefeito, né, um presidente da República, ele precisa do apoio do Congresso Nacional e você precisa que essas pessoas estejam junto com você, fazendo o seu papel, ajudando. Se essa relação ela é clara, transparente, honesta, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu receber uma indicação. Desde que a pessoa venha, né, tenha qualidades, tenha competência e trabalhe muito. A maioria dos secretários que estiveram comigo, Roberto, eu nem conhecia quando eu virei prefeito. Vou dar um exemplo, você falou agora há pouco aqui, Rogério Galo. Eu não conhecia esse cidadão antes. Né? Alguém me indicou ele, não foi partido na época, alguém me indicou, chamei o rapaz para conversar, bati um papo com ele, gostei da conversa, olhei o currículo dele e resolvi contratar ele para ser o procurador-geral do município de Cuiabá. E ele era o procurador, né, concursado do governo do estado de Mato Grosso e foi trabalhar na prefeitura como procurador-geral. E assim vários outros, Marcelo Padeiro. Né? Eu ouvia falar desse rapaz de nome. Para mim ele mexia com padaria, porque Marcelo Padeiro, não. Fui descobrir que ele tinha sido secretário do Roberto França, um tal prefeito de Cuiabá que esteve aqui, trabalhou muito tempo com ele, né? Foi secretário de Dante de Oliveira. E eu não tenho preconceito nenhum lá, porque ele trabalhou com fulano, trabalhou com ciclano, nada contra. Né? Se é bom, aí ouvi falar bem dele, pedi 3, 4, 5 informações, falaram bem dele, contratei o rapaz para ser secretário de obras. E todas essas pessoas trabalharam muito bem comigo, uma relação honesta, de trabalho, de entrega, de resultados. E é assim que eu vou fazer para montar a equipe. Vou pedir informações, vou ouvir sugestões de partidos, vou ouvir sugestões de pessoas. Já tenho hoje um network, ou seja, um conhecimento maior do que eu tinha quando era prefeito. Hoje eu já conheço muita gente na administração pública e vou dar oportunidade para que todos possam dialogar e aí vamos escolher o perfil dentro da nova realidade que é o estado de Mato Grosso. Administrar um estado é muito diferente que administrar uma prefeitura. Bom, o senhor disse aqui mesmo no resumo do dia que estava preocupado porque o estado tinha um déficit de 3 bi. Que já é maior hoje, Roberto. E que o governo, naquela oportunidade, tentou desmenti-lo. E que terminou não conseguindo. Tá? Agora eu pergunto para o senhor, esse déficit, que o senhor diz que já aumentou, já não é 3, foi para quanto? Deve estar esperando aí os 3,5, mais de 3,5 já. Pois é. Como então, governador Mauro Mendes, descascar esse abacaxi? Roberto, nós vamos ter uma dura realidade aí pela frente. Pelas informações que nós recebemos aí ao longo do ano, o que arrecada no mês não paga as contas do mês. É como você, cidadão que está em casa agora nos acompanhando, você tem uma renda familiar, vamos dar um exemplo, de 5 mil, e todo mês você está gastando 5.500. Todo mês falta 500. E aí vai ficando conta para trás. Dando o passo maior que o tamanho da perna. E aí vai ficando conta para trás, vai ficando conta para trás, vai ficando conta para trás. Uma hora isso explode. E é o que está acontecendo em Mato Grosso. É o famoso bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Né? Nós temos aí contas em atraso com os municípios. O estado de Mato Grosso deve aos municípios repasse na saúde. O estado de Mato Grosso atrasou o pagamento do salário, que há quase 20 anos era feito no dia 30, está fazendo agora no dia 10, no dia 11. O estado de Mato Grosso não está pagando milhares, centenas, milhares de fornecedores que prestaram serviço para o estado e não receberam. Nós temos aí diversas situações que comprovam esse estado de deficiência de caixa, de falta de receita com relação às despesas. Para enfrentar isso, Roberto, nós vamos ter que cortar a despesa, nós vamos ter que trabalhar para aumentar a receita, nós vamos ter que ter pulso e mão de ferro para colocar a casa em ordem logo nos primeiros meses ou no primeiro ano aí do nosso mandato. Bom,
O senhor anunciou também que vai conversar com os poderes dentro dessa crise que vai pegar o Estado e dessas dificuldades financeiras, para ver se os poderes se encaixam dentro de uma diminuição do repasse desses poderes, que, no entender do senhor, é muito alto, face às despesas que cada um deve ter. Ainda continua com esse mesmo pensamento? Roberto, eu vou sim fazer um diálogo com os poderes. Nós temos que mostrar a todos, né, não só aos poderes, mas ao servidor, à sociedade, ao empresário, todo mundo tem que entender esse duro momento e essa dura realidade que nós estamos passando em Mato Grosso. Porque se todo mundo estiver fazendo de conta que nada está acontecendo, ou todo mundo ficar olhando só para o seu umbigo, daqui a pouco vai ser o jogo do perde-perde. Mato Grosso vai continuar afundando e não vamos ter dinheiro para mais nada aqui nesse estado. Então nós vamos sim fazer um diálogo franco, verdadeiro, honesto, ao lado da verdade, com a verdade, para que nós possamos comunicar o que realmente está acontecendo e pedir a todos que de alguma forma, e todo mundo vai ter que ajudar, precisa ajudar para tirar Mato Grosso dessa dura realidade, tirar Mato Grosso desse atoleiro que nós entramos neles aí com essa grande dificuldade financeira. Bom, o senhor disse agora há pouco, e fez compromisso de campanha também, no horário eleitoral gratuito, de que vai buscar, com muito esforço e com muita determinação, trazer de novo para o dia 30 o pagamento dos servidores públicos. Só Cuiabá tem 70 mil servidores públicos. O senhor teve uma votação expressiva aqui em Cuiabá de mais de 60% do eleitorado, que confiou na sua administração como futuro governador do estado e reconheceu o seu trabalho como prefeito. Na prefeitura o senhor pagava todo dia 30, mês vencido, mês pago. E o senhor fez esse mesmo compromisso a nível de estado. O servidor público quer saber, realmente, o senhor vai ter condições de trazer de volta o pagamento para o dia 30? Roberto, essa é uma vontade, é um compromisso que nós fizemos e esse compromisso está mantido, essa vontade está mantida. Agora, não basta eu chegar lá, sentar na cadeira dia 1º de janeiro e dizer assim, agora pague-se dia 30. Não é assim. Não é porque tem alguém lá sentado no comando e está apertando os botãozinhos errados, aí chega alguém um pouco mais experiente, né, e começa a apertar o botão certo e no mês de fevereiro está tudo resolvido. Meus amigos, trabalho e seriedade é que muda as realidades. Então nós vamos ter que trabalhar muito, o servidor vai ter um papel, inclusive, importante, porque hoje o Estado não paga, não é porque o governador que está lá é mauzinho, né, ou porque ele não quer pagar, é porque não tem dinheiro para pagar. E eu sempre disse isso, inclusive, falei isso durante a campanha. Então o que nós temos que fazer é adotar uma série de medidas para recuperar o caixa do Estado, colocar as finanças em ordem novamente, e aí sim vamos ter o dinheiro, que vai ser uma das prioridades, voltar a pagar no dia 30, porque isso é bom para o servidor, mas é bom também para o comércio, é bom para um monte de gente. Agora, isso vai demandar esforço, trabalho, para que nós possamos chegar a este objetivo que vai ser perseguido durante todo o tempo que nós estivermos lá, e tenho certeza que vamos procurar fazer isso no menor espaço de tempo possível. Chega a notícia aqui do Folha Max de que o chefe da Casa Civil, Ciro, vai ser o coordenador por parte da equipe do governo, da equipe de transição. O governo definiu isso numa reunião lá no Palácio Paiaguás. E o VLT? Qual é o ponto de vista do senhor? Roberto, o senhor tem dito que vai esperar aí fazer uma análise durante praticamente um ano para ver qual a saída para esse imbróglio que está criado. Roberto, eu disse que nós precisaríamos de até um ano. Até um ano para estudar com mais profundidade, estudar todas as medidas ou alternativas que já foram colocadas à mesa. Inclusive a parceria pública-privada. Inclusive a parceria pública-privada, ver o que para de pé, o que é conversa fiada, porque até agora, como nada andou, eu tenho uma certa desconfiança que tem muita coisa que foi dita, mas que não para de pé. Não adianta você falar, gostaria de fazer tal coisa. Ok, mas tem interessado? Tem alguém topando fazer essa PPP? Tem alguém que se interessa a vir aqui bancar R$1 bilhão e terminar essa obra? Não adianta
anunciar, como se o anúncio de que vai fazer certas coisas pudesse resolver essas coisas. Então nós temos que trabalhar com mais seriedade, falar menos, entregar resultado. Eu não sou um cara, né, eu nunca fui assim na prefeitura, de ficar anunciando obras. Eu ia para Brasília, Roberto, e não ficava mandando notícia de lá, não. Fui várias vezes a Brasília, quieto, calado, porque muitas vezes você vai lá, vai no ministério, prometem dinheiro para você e depois não vem. Leva aí, chá de cadeira. Chá de cadeira, aí sai de lá, beleza, promessa. Quantas obras nós já vimos sendo lançadas por aí, tá, e que não foram feitas? É verdade. E, né, então, eu não gosto disso. Então, eu gosto de trabalhar e entregar resultado. Então, no caso do VLT, precisamos sim de um tempo para poder estudar com seriedade, com profundidade, discutir com o Ministério Público, com a Assembleia, com todo mundo que há de direito e escolher uma alternativa com responsabilidade, escolher essa alternativa, né, baseado em fatos concretos e aí tomando a decisão, colocar em marcha a sua execução. Vou tomar a decisão que for melhor para a Baixada Cuiabana e a melhor para Mato Grosso. Bom, em termos de segurança pública, o senhor sabe que hoje a situação está periclitante. As drogas continuam entrando aqui pelas fronteiras e fazendo um arraso, principalmente na juventude. E aquele garoto que não tem o dinheiro para a droga, ele vai roubar. E se preciso, ele vai matar. Os homicídios aumentaram. Hoje o povo fica preso dentro de casa sem poder sair às ruas, enquanto que os bandidos estão soltos na rua. Há uma inversão de valores. O que o senhor pretende fazer logo nesse primeiro ano de governo, em termos da segurança pública? Roberto, nós vamos ter que adotar algumas medidas dentro da legalidade, obviamente, e dentro das condições que nós vamos encontrar lá, para que a segurança ela seja tocada de uma forma que ela produza melhor resultado. A integração das forças de segurança, fazer com que efetivamente todo o conjunto delas, né, da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Técnica, ela tenha melhor estrutura. Vamos trabalhar para melhorar a infraestrutura, para que eles possam trabalhar melhor. Vamos melhorar o equipamento, o armamento, as condições de trabalho. E vamos cobrar também dessas polícias uma atuação mais efetiva, para que nós possamos dar uma sensação, não só como sensação, mas uma segurança mais efetiva. E para isso vamos ter que jogar duro com a criminalidade. Ninguém aguenta mais hoje ficar refém aí de bandido, né, ele solto pela rua, amedrontando, roubando. Então nós vamos ter que endurecer muito o jogo, mas para que isso aconteça, vamos ter que criar as condições para que, né, esse trabalho seja fortalecido e o resultado seja percebido pela nossa população. Bom, uma outra área importante e que todo governo tem preocupação com ela é a educação. O senhor pretende inovar em que sentido nessa área? Tecnologia, Roberto. Eu acho que buscar novas tecnologias, buscar novos métodos pedagógicos, nós vamos ter que melhorar a infraestrutura da rede, criar um programa aí, como nós criamos em Cuiabá, fizemos creches aí, a população cuiabana sabe disso, nos bairros de alta qualidade, fizemos algumas reformas nas escolas de boa, excelente qualidade aí, daquilo que era a rede municipal. Óbvio, não fizemos em todas, mas naquela que nós fizemos, criamos um padrão bom, porque a escola tem que ser um ambiente, né, que estimule a presença do aluno, que seja um ambiente, né, adequado aos profissionais da educação e que tenha ali as condições necessárias para você promover um ensino de qualidade. Então nós vamos tentar inovar muito com a tecnologia e buscar os recursos necessários para fazer com que as nossas escolas sejam escolas atrativas e que estimule ali a presença do aluno e também as condições adequadas para os nossos profissionais. Na área de saúde, eu tive a oportunidade de assistir o seu programa no horário eleitoral, que eu reputo, inclusive, que foi um dos melhores abordados pelo candidato Mauro Mendes em relação à sua proposta para a área de saúde. Muito inteligentemente feita pelo marqueteiro Antero de Barros, e, por certo, para colocar aquelas propostas, ouviu o candidato, Antero, que é muito competente nesse sentido, e, por certo, contribuiu também para a sua eleição. A questão da saúde você enfatiza muito na questão de fazer funcionar, mas funcionar para valer, na prática, realmente, os hospitais regionais. Eles funcionando lá no interior,
São menos doentes que mandam aqui para a capital. Desafoga aqui a capital. E com o novo pronto-socorro aí, que foi lançado no final do seu governo. No início, né? No início do seu governo, como prefeito, o senhor vai ter oportunidade de vir agora inaugurá-lo. São mais 300 leitos. Eu gostaria que o senhor falasse aí sobre essa área de saúde que continua sendo o calcanhar de Aquiles. Foi na prefeitura, está sendo no governo, não é só do Pedro, foi no Silval e nos outros governadores, e a coisa se agrava cada dia que passa. Com um governo que paga uma receita, uma consulta médica numa tabela do SUS, que não traduz a realidade, uma consulta que paga um médico 10, 15 reais por uma consulta, um exame quer pagar 8 reais. Então, os problemas da saúde, eles crescem a cada dia que passa. E o seu programa de governo, eu repito, gostei muito daquilo que eu ouvi. Eu gostaria que o senhor detalhasse mais essa área tão importante e que a população realmente está acreditando, pondo fé e esperando providências urgentes do senhor para, se não resolver, porque é difícil resolver, mas pelo menos minimizar e melhorar esse atendimento na área de saúde. Por isso, Roberto, nós usamos, e eu mesmo que disse isso, que o nosso grande desafio é fazer a saúde funcionar. Não é resolver o problema da saúde. Essa é a prioridade do seu governo, né? Prioridade, Roberto. Eu tenho dito que quero ser reconhecido como governador que fez a saúde funcionar. E o que é a saúde funcionar? É fazer com que no interior os hospitais regionais atendam a população no interior, evitando que um grande número de pessoas sejam transferidas aqui para a nossa capital. Porque eu, como prefeito, teve um dia, Roberto, que eu tinha 10 ambulâncias na fila, né, da porta do pronto-socorro lotado, e 10 ambulâncias com doente dentro para entregar. E não podíamos colocar lá uma plaquinha, ó, lotação esgotada, casa cheia. A gente não pode volte negar amanhã. Isso, né, não tem jeito, você tem que receber. Já teve um momento lá que chegava tanta gente, Roberto, que acabava todas as camas no corredor, não tinha mais onde colocar. Aí sabe o que a ambulância fazia? Descarregava o paciente na maca e colocava no chão. No corredor. No corredor, no chão. Eu enfrentei esse problema também. Pois é, então assim, por quê? Porque a saúde no interior não está funcionando. Então fazer a saúde funcionar é investir nos hospitais regionais, para aumentar a sua capacidade de atendimento, os 7 hospitais regionais. Fazer a saúde funcionar é garantir que em todos os 141 municípios, Roberto, tenha lá o medicamento. Porque um grande problema do interior é que o prefeito da cidade pequena ele não consegue, por causa da burocracia, por falta de recurso, né, por incapacidade do corpo técnico dele, comprar os remédios adequadamente, e aí falta remédio, e o cara que não tem condição, precisa de um remédio de pressão, vai lá no postinho, não tem, aí ele fica sem tomar o remédio de pressão. Aí ele tem um AVC, aí ele tem, às vezes, um infarto, e aí ele vem para o hospital regional, e lá não tem mais lugar, aí ele é transferido para Cuiabá porque ele está com um AVC, e aí a falta desse medicamento acaba causando, né, um transtorno muito grande para esse cidadão e um custo muito maior, né, para o setor público da saúde. Então, se nós garantirmos em todas as cidades do interior que haja lá o remédio e o médico, você já vai atender bem quase 80% das pessoas. Porque está comprovado isso, Roberto, que quase 80% das pessoas que procuram a saúde pública, esse problema é resolvido com médico e com remédio. Só 20%, no máximo dos casos, você precisa de um exame mais complicado, ou até mesmo de uma cirurgia, ou até mesmo de uma internação. Então, se nós atendermos bem com médico e com remédio 80% das pessoas, a saúde já começou a funcionar. E fazendo isso no interior, menos pessoas, um número menor, virão aqui para a nossa capital, e aí a saúde começa a funcionar. Vamos trabalhar também com os hospitais de pequeno porte, alguns municípios. Vamos ter que estudar as referências e as contrarreferências, né? Isso é o seguinte, nós temos que saber o que é feito em cada lugar, porque tem muito dinheiro sendo mal gasto aí na saúde. Esse vai ser o grande desafio que nós vamos ter que enfrentar, porque tem dinheiro sendo alocado em locais que não estão prestando um serviço adequado. Falando de dinheiro para a saúde, hoje teve uma reunião da bancada federal com o senhor. E quando foi solicitado do prefeito, ex-prefeito Mauro Mendes, governador eleito de Mato Grosso, qual a prioridade que ele gostaria de investir os 160 milhões das emendas impositivas, que são aquelas que o governo federal é obrigado a repassar,
o senhor sugeriu que os 160 milhões viessem para a saúde, né? Exatamente. E hoje, Roberto, nós já tivemos a primeira reunião de trabalho, né, porque eu disse que no primeiro dia após as eleições, e hoje, graças a Deus, nós ganhamos as eleições ontem, então hoje à tarde já tivemos uma reunião de trabalho com a bancada federal, onde já está pré-acertado, porque nós tínhamos lá apenas 7 parlamentares, e são 11, né, mas já temos a maioria, já definimos que essa emenda impositiva de 169 milhões, ela, no ano de 2019, vai vir para o custeio da saúde pública no estado de Mato Grosso. Então é um trabalho importante aí junto à nossa bancada. Amanhã eu irei a Brasília novamente, vou ter mais reuniões lá com os nossos parlamentares, vou a algum ministério amanhã, acompanhado já por alguns parlamentares, deputado Valtenir, deputado Walter Garcia, deputado Bezerra, o senador Cidinho vão me acompanhar na visita ao ministro e já vamos conversar alguns assuntos relevantes e importantes aí para o estado de Mato Grosso. Ainda na área de saúde, hoje foi liberado lá os 100 milhões para os equipamentos do pronto-socorro. Na verdade, uma matéria em que participou o Wellington Fagundes e o Brairo Maggi. Pelo que eu vi, Roberto, não é bem assim. É o empenho de 30 bilhões. Dinheiro empenhado. Só 30? Só 30. Pelo menos é o empenho que foi publicado na internet, naquele mesmo comunicado que o Brairo Maggi fez. E empenhar não significa pagar. Sim. Pode empenhar e não pagar. Muito bem. O senhor disse durante toda a campanha, e aqui no início do programa também, de que a sua experiência como administrador, como prefeito de Cuiabá, somando a experiência do prefeito Otaviano Pivetta, seu vice, dava um alento de que você já tem experiência administrativa, coisa que não tinha até então no primeiro mandato seu como prefeito da cidade. Agora eu pergunto, Otaviano Pivetta, o senhor pretende aproveitá-lo, aproveitar essa experiência que o senhor fala e que ele realmente tem e já provou competência lá em Lucas, nas vezes em que foi eleito e reeleito prefeito, aproveitá-lo em alguma secretaria ou só como vice? Roberto, a atuação do nosso candidato junto comigo e hoje eleito vice-governador Otaviano Pivetta, ela vai ser definida num diálogo que nós vamos ter ainda. Já conversamos um pouco sobre isso, mas eu particularmente tenho certeza que o Otaviano pode contribuir muito com o Mato Grosso, com a nossa administração. Se depender de mim, ele vai ter sim um espaço, né, para ajudar a administrar algumas áreas da nossa administração, do governo, que tem trabalho demais aí, né, Roberto? Tem muita coisa para fazer, tem muito pepino, tem muito abacaxi, tem aí, né, um caminhão de problemas aí, de coisas paradas, de obras paradas, problema na saúde, problema na educação, problema na área do meio ambiente. Eu desconheço uma área aí que não está cheia de problema. Se alguém conhecer, que me mostre ali uma secretaria, uma área que diz, ó, aqui está tudo redondinho, aqui, ó, governador, o senhor pode deixar para daqui um ano aparecer por aqui, porque está tudo redondo. Eu perguntei isso para uns deputados num dia, numa reunião, tinha 15 deputados. Ó, tem alguma área que está redonda, que está funcionando belezinha, que não precisa esquentar a cabeça aqui nos primeiros 6 meses, no primeiro ano? Não. Você vai na Secretaria de Obra, tem obra parada na educação, obra parada na Cinfra, tem obra parada em praticamente todas as secretarias que fazem obras. Nós temos problemas aí de funcionamento da máquina pública, um excesso de burocracia. Então tem trabalho para todo mundo e o Pivetta tem muita competência e muita experiência e certamente ele vai poder ajudar muito em muitas dessas áreas. Um outro que foi seu parceiro na eleição e que foi um dos entusiastas no lançamento da sua candidatura, que insistiu tanto para o senhor ser candidato, presidente do PDT, Zeca Viana. Ele não conseguiu obter os votos necessários para a sua reeleição como deputado estadual. Também o senhor pensa em aproveitá-lo como quadro na sua equipe de governo? O Zeca, um grande companheiro, lamentavelmente não teve a sua eleição, mas eu não tive nenhuma conversa com ele nesse sentido. E nem sabemos se ele pretende, né? Se ele pretende também, se ele tem essa vontade e essa disponibilidade para vir para um cargo do Executivo. Ele é um empreendedor, ele tem atividades, né, no setor do agronegócio, né, vamos conversar com ele, mas não houve nenhuma conversa nesse sentido até o presente momento. O governador Pedro Taques, quando assumiu o governo, ele fez uma devassa
auditorias e mais auditorias na administração do ex-governador Silval Barbosa. O senhor pretende fazer alguma auditoria no atual governo, na atual administração Pedro Táxi? Ou o senhor vai só olhar para frente e não olhar no retrovisor? Olha, Roberto, se eu começar o governo do jeito que o Pedro Táxi começou, provavelmente eu vou terminar o governo do mesmo jeito que ele terminou. Porque ele ficou 2 anos só preocupado com os outros, não? Então eu vou começar o governo olhando para o presente, para o futuro. A responsabilidade de fiscalizar, né, objetivamente os atos da administração pública é do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eu tenho a obrigação de verificar atos dessa administração que passam para mim um contrato assinado e que a execução vai continuar na nossa administração. Eu tenho até a obrigação de verificar se está tudo correto, até para não assinar ou dar sequência em algo que porventura não esteja. Fora disso, Roberto, esses órgãos têm essa missão. Vamos olhar para o presente e para o futuro. Foi assim que eu fiz quando eu fui prefeito de Cuiabá e por isso nós saímos de lá com bastante resultado entregue. Não posso tocar Mato Grosso olhando o tempo todo para o retrovisor. Eu posso até dar uma olhadinha de vez em quando a gente dirige um carro, mas tem que olhar para frente para conseguir fazer aquilo que é preciso e necessário ser feito no nosso estado. Bom, o governo do estado, ele derrubou uma lei na justiça referente às emendas dos senhores parlamentares. Eu fiquei sabendo de que a Assembleia Legislativa vai voltar a apresentar esse dispositivo, criando a lei impositiva, a exemplo do que tem na Câmara Federal e no próprio Senado. No Orçamento Federal hoje tem prova que o senhor reuniu hoje e eles disseram que dos 160 milhões o senhor pediu para a área da saúde as emendas impositivas que o governo é obrigado a repassar. Qual é o seu ponto de vista com relação a emendas de deputados aqui a nível de Assembleia Legislativa? Roberto, eu não pensei ainda sobre isso. Porque o orçamento está na Assembleia já, né? Exatamente. Eu não pensei ainda sobre esse assunto, porque eu vejo que o ponto mais grave hoje no estado de Mato Grosso não é nem pensar como gastar dinheiro novo, é arrumar esse dinheiro, principalmente para pagar as despesas que tem no dia a dia. E então, o resto a pagar, né? Não tem que porque ficar a lista de resto a pagar é grande, né? Não tem dinheiro sobrando aí para a gente ficar fazendo fórmulas criativas para gastar o dinheiro. Nós temos que ter fórmulas criativas para economizar, porque está faltando. Então não precisamos gastar muita energia procurando um jeito, né, de gastar um dinheiro que não tem. Então nós temos que trabalhar para economizar, nós temos que trabalhar para arrumar dinheiro novo. E aí, se tiver dinheiro em caixa, Roberto, tiver dinheiro sobrando, tiver dinheiro disponível, não tem problema nenhum, né, você dar essa prerrogativa. Eu não sou contra. Agora, não dá para ficar arrumando fórmula de gastar um dinheiro que não existe. É igual você não ter o dinheiro e ficar pensando como você vai gastar, como você vai fazer uma despesa, se você não tem o dinheiro. Então gaste essa energia achando um jeito de ganhar primeiro o dinheiro. Gastar é fácil e tem formas legais de fazer. O débito com os poderes ultrapassa 540 milhões. 700 e pouco. 700 e pouco já. Qual é o seu posicionamento com relação a isso? É chamar todos eles para uma conversa? Olha, Roberto, nós vamos ter que dialogar, eu tenho dito isso, vamos dialogar muito. Se eles sobreviveram até agora sem nada disso, eu acho que dá para sobreviver. Pode esperar um pouco mais, né? Um pouco mais, né? Até porque não dá para ficar mandando dinheiro para os poderes e faltar dinheiro para comprar remédio. Eu estava chegando aqui, saindo de um prédio onde eu estava, e aí a pessoa que estava embaixo, ela me disse: olha, seu Mauro, né, eu estou torcendo muito, torci muito para o senhor, né, porque eu dependo lá da farmácia de alto custo, e faz mês que eu estou sem poder pegar o remédio lá, porque está faltando um remédio. Eu sou uma pessoa que dependo desse remédio, não tenho muita condição de comprar, está me fazendo muita falta esse remédio que não está sendo entregue na farmácia de alto custo do Estado, porque não tem dinheiro provavelmente para comprar, ou por incompetência. Mas nós sabemos que falta dinheiro para um monte de coisa hoje, não pode sobrar dinheiro em lugar nenhum. Quando o dinheiro é curto, quando o dinheiro é pouco, tem que saber gastá-lo. Exatamente. Né? E priorizar realmente as despesas mais necessárias. Bom, estamos chegando ao final da entrevista e gostaria de saber do senhor o seu posicionamento no segundo turno para a presidência da República. O senhor vai de Bolsonaro ou de Haddad? Ou de nenhum dos dois? Não, na verdade, Roberto, ontem, no primeiro turno,
porque nós tínhamos um arco de aliança aqui em Mato Grosso para a nossa eleição, né, de governador do estado, que tinha o meu partido apoiando um determinado candidato. Nós tínhamos o MDB, né, apoiando um outro candidato. Nós tínhamos o PDT apoiando um outro candidato. Então, respeito a isso, a todos que me apoiavam, e que cada um tinha um candidato a presidente, eu declinei de fazer campanha para presidente e fiz só a campanha para o governo do estado. Agora, eu como cidadão, até disse ontem que eu votei em Jair Bolsonaro. Agora, a nossa decisão do que fazer agora como governador eleito, né, qual candidato que nós vamos apoiar e pedir voto no segundo turno, vai depender de uma conversa com os nossos partidos, com os nossos aliados. Amanhã eu estarei em Brasília conversando com a direção nacional do Democratas, que é o nosso partido, e vamos tomar essa decisão nos próximos dias e certamente apoiar alguém, né, e ajudar, talvez, a torná-lo presidente do nosso país. Se o senhor já votou no primeiro turno no Bolsonaro, a tendência é meter o 17 de novo, né? Uma coisa, Roberto, é aquilo que você faz como cidadão. E como cidadão eu tenho esse direito e qualquer um tem o seu direito livremente de votar e até livremente de manifestar se quiser. Não é proibido você declarar o voto. Agora, nós temos que entender que eu, né, já passo a ser um governador do estado de Mato Grosso, né, tenho uma responsabilidade de pensar no estado acima daquilo que eu penso como cidadão. Então é por isso que nós vamos fazer uma conversa coletiva, porque política não é uma atividade individual, se faz em grupo, se faz ouvindo os aliados, para que juntos nós possamos tomar essa decisão, e certamente tomaremos. Muito bem, chegamos ao final da entrevista. Eu quero agradecer aqui o governador eleito Mauro Mendes, desejar a ele muitas felicidades. Vai ter uma tarefa árdua, uma tarefa realmente muito difícil, está pegando o estado endividado em mais de 3 bilhões de reais, com uma lista muito grande de credores e de restos a pagar, de repasse atrasado dos poderes, repasse atrasado dos municípios, realmente uma missão muito espinhosa. Mas que Deus lhe proteja, lhe dê sabedoria e, acima de tudo, equilíbrio e o bom senso para que você possa cumprir com a missão de representar bem o povo de Mato Grosso e de retribuir esse voto de confiança que você recebeu de forma retumbante no dia de ontem em nosso estado. Transmita à primeira-dama, dona Virgínia, que tem sido uma grande companheira sua, participando de todos os seus atos, na alegria e na tristeza, está sempre do seu lado, lhe dando forças, encorajando e prestigiando você. É aquele velho ditado, né, que sempre ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Uma grande mulher. Então a dona Virgínia, que está assistindo por sinal o nosso programa, queremos endereçar a ela também um grande abraço e que ela possa realizar um grande trabalho social também como primeira-dama do estado de Mato Grosso. Que Deus abençoe e lhe proteja, Mauro, e muito obrigado pela presença. Obrigado, Roberto, muito obrigado aí pela consideração e pela oportunidade de estar aqui agradecendo. Você falou da minha família, Roberto, é muito importante. A família é a base de tudo. Graças a Deus, a minha esposa, a Virgínia, ela tem nos apoiado. Perdemos 2 vezes, né, Roberto? Eu perdi a prefeito de Cuiabá em 2008, perdi para governador em 2010, mas eu sempre fui um cara muito persistente, né, muito determinado quando eu acredito em alguma coisa. Nos candidatamos em 2012, ganhamos para prefeito de Cuiabá, fizemos aí acho que um bom trabalho na nossa cidade, ajudamos a cidade de Cuiabá e agora, mais uma vez, insistir, né, e ganhamos aí para governar Mato Grosso nos próximos 4 anos. Minha esposa Virgínia, muito importante, muitos amigos também estiveram ao nosso lado. Mauro Carvalho está aqui nos estúdios, aqui conosco, né, ele esteve conosco em 2008, 2010, grande 2012, parceiro, né? O né, Maurinho está aqui conosco, né, também nos acompanhando, nos ajudando, e certamente esse apoio da família, da esposa, né, dos meus filhos, também muito importante aí para essa nossa caminhada e será extremamente importante para o trabalho que nós pretendemos e, se Deus quiser, faremos aqui no estado de Mato Grosso, para o bem de todos nós que vivemos aqui, para que o Mato Grosso, para que o estado de Mato Grosso cumpra o seu papel perante o cidadão, entregando aí serviços públicos melhores, de qualidade melhor, na saúde, na segurança, na infraestrutura, enfim, devolver ao cidadão
os impostos que nós pagamos em forma de serviços dignos, de qualidades e decentes. Então eu agradeço, Roberto, essa oportunidade e, se Deus quiser, vamos trabalhar muito, mas muito mesmo aí por Mato Grosso nos próximos 4 anos. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos.